Então, o título da nossa mensagem hoje é Duas Sabedorias, Dois Mundos e Dois Frutos. Como nós vimos ao longo de todos esses estudos que na carta de Tiago, nós vemos que a igreja estava dispersa. Ela estava enfrentando vários problemas. Ela tinha pessoas convertidas que ainda estavam lutando com pecados de orgulho, contendas que nós vimos, isso bem claro, até mesmo com favorecimento de pessoas que tinham uma condição financeira melhor. E semana passada nós vimos o problema da língua, que também estava acontecendo lá. Pessoas que não estavam conseguindo controlar a sua língua. E as rivalidades que sempre há. Mas depois de Tiago tratar sobre tudo isso, ele vai à raiz do problema. O que causa tudo isso? De onde vem tudo aquilo que tem afetado a igreja de Cristo nessa situação e ao longo da história também? Ele mostra aqui que o problema não é só a língua, mas é a fonte da língua. Porque o problema não são apenas pecados específicos. O problema também não é apenas comportamento, mas é aquela sabedoria do mundo dentro do coração. O problema é o pecado do nosso coração. O problema somos nós, a nossa natureza. E por isso, quando nós baseamos a nossa sabedoria naquilo que nós compreendemos, em quem nós somos, vai trazer essas situações. E por isso que Tiago ele começa aqui no versículo 13: quem dentre vós é sábio e entendido? Aqui, obviamente, ele não está convidando os mais, como é que eu posso usar o termo, os mais eloquentes, que hoje nós vemos que o mundo valoriza aqueles que têm uma boa oratória, aqueles que expressam melhor aquilo que pensam. Mas não é isso. Ele está falando sobre os mais santos, porque nós precisamos entender que na Bíblia a sabedoria ela não é medida por aquilo que nós falamos, mas é medida por meio de submissão a Deus. Porque nós vemos hoje que as pessoas querem usar muitos argumentos, mas elas não querem viver aquilo que a palavra de Deus diz. E nós só conseguimos viver se nós nos submetemos a Deus, se nós nos humilhamos diante dele, confiamos nele, cremos nele. E por isso, agora Tiago vai tratar desse tema tão importante. E ele continua no versículo 13: mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então nós vemos aqui que tem uma definição bíblica que ela é crucial. A sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, a verdadeira sabedoria, ela não é demonstrada, mas ela é demonstrada, ela não é proclamada. Tiago aqui ele não está falando, prove pelo seu discurso, prove pelo seu argumento, prove pelo seu pensamento, mas ele mostra aqui no versículo 13, pelo bom trato, que significa o modo contínuo de viver, a maneira como nós agimos, vivemos, nos relacionamos com as pessoas, pelas obras, que são fruto dessa salvação. Como nós sabemos, a salvação não é por obras, mas a pessoa que foi salva, ela vai manifestar boas obras, que é consequência daquilo que aconteceu no seu íntimo, mas principalmente com mansidão. E isso aqui ecoa o que nós conhecemos como a tradição veterotestamentária, que é o Antigo Testamento. Quando nós olhamos para o livro de Provérbios, que é o livro de sabedoria, que diz que o temor do Senhor é o princípio
da sabedoria. Mas o que significa isso? Quando nós pensamos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos lembrar que quando há temor de Deus, há humildade. Há humildade. Também nós precisamos entender aqui que ele fala sobre mansidão. Mansidão aqui também é um fruto espiritual, porque nós sabemos, quando nós estudamos a palavra de Deus lá em Gálatas 5, 22 e 23, que diz que mansidão também faz parte do fruto do Espírito, que não é algo produzido por meio de disciplina, mas é algo que vem de Deus, do agir do Espírito. E ele também diz aqui que mansidão, que hoje infelizmente muitas pessoas acreditam, não é aquele temperamento passivo. Muitas pessoas acham que mansidão é ser passivo, é não reagir, é não se posicionar, é eu ser nulo. Isso mostra que eu sou manso, mas não é isso que a palavra de Deus diz. Isso não é mansidão. É a postura, mansidão bíblica, é a postura de quem se vê pequeno diante de Deus e por isso não precisa se engrandecer diante dos homens. Isso é a mansidão. É alguém que não precisa se mostrar, porque ele entende que ele é pequeno, que ele é falho, que ele é pecador, que ele precisa diariamente de Deus, e ele não vai tentar buscar se projetar diante dos homens. O orgulho espiritual, ele costuma sempre falar alto, só que nós precisamos lembrar que a sabedoria verdadeira, ela nunca vai procurar se autopromover. Por isso, todos esses pregadores que nós vemos, que eles têm procurado de alguma forma, teólogos na internet, qualquer pessoa, até mesmo cristãos, que procuram se autopromover, eles não são sábios, eles são tolos. Porque uma das marcas da verdadeira sabedoria, como nós vimos, é humildade e mansidão. É nós entendermos que é Deus, que tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos vem de Deus. Por isso eu gostaria de trazer algumas aplicações para nós, umas reflexões. Como eu reajo quando eu sou corrigido? Quando eu tenho uma postura muitas vezes que não é devida e alguém vem e com amor me corrige. Como eu reajo em meio a isso? Eu sou aquela pessoa que preciso sempre ter a última palavra? Que eu quero mostrar que eu sei sobre todos os assuntos, que eu conheço todos os assuntos? Outra coisa importante, a minha piedade, ela produz brandura ou rigidez? Eu sou alguém que, sou brando, paciente, compreendo que Deus está agindo naquela pessoa e não é no tempo, da maneira como eu acho, mas é Deus agindo e transformando ela à imagem do seu Filho. Então eu sou uma pessoa branda ou sou aquela pessoa rígida que fica cobrando, que fica impondo? Outra coisa muito importante, as pessoas, elas se sentem seguras espiritualmente perto de mim, ou elas veem algo carnal? Elas veem o orgulho, a soberba, a arrogância? Isso são coisas importantes para nós refletirmos, porque onde Cristo governa, a alma se curva. Nós nos submetemos a Deus, Ele é nosso dono,
nós somos escravos de Cristo também. Nós somos servos. Nós não somos senhores da nossa vida, senhores da igreja de Cristo. Nós somos servos. Versículo 14 ao 16, Tiago continua e vai trazer aqui a origem do problema. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Aqui nós vemos que Tiago realmente desmonta essa sabedoria. Desmonta aqueles que vestem uma roupa de zelo, mas que nascem na carne. Muitas pessoas tentam mostrar sua sabedoria, mostrar que é piedoso, que é zeloso, mas essa sabedoria muitas vezes ela é falsa e brota do coração humano. Ela não vem de Deus. E nós vemos isso pelos seus frutos, que Tiago trata aqui. A sabedoria de Deus, que nós vamos ver depois ainda mais, ela produz paz. Agora, a sabedoria do mundo, a sabedoria do meu eu, ela produz coisas diferentes. Aqui, nós vemos que ela tem também dois sintomas. Se tendes amarga inveja e sentimento faccioso. Amarga inveja, o que seria ela? É o ressentimento silencioso diante do sucesso alheio. Não é apenas só desejar o que o outro tem, mas é também sofrer porque o outro tem. Muitas pessoas nós conhecemos que elas têm essa inveja que ela é realmente amarga. Eles não apenas invejam aquilo que a pessoa conquistou, mas elas sofrem porque a pessoa conquistou aquilo. E isso é algo terrível. Nós não devemos ter esse sentimento. Pelo contrário, nós devemos desejar o bem. Na palavra de Deus tem vários exemplos disso. Caim, olhando para Abel, para a oferta de Abel. O rei Saul também, quando soube que Davi foi escolhido por Deus. E tem outro exemplo bem claro nisso, que é a parábola do filho pródigo. O seu irmão mais velho, quando o irmão volta, qual que é o sentimento dele, que ele tem quando o irmão volta? Que estava perdido e agora está de volta em casa. É esse sentimento, porque agora foi dado um banquete, porque ele tinha voltado e ele estava sofrendo por isso. Então nós precisamos cuidar muito com esse sentimento, porque onde há inveja, a glória de Deus já foi deslocada do centro. Onde nós temos inveja, nós estamos no centro. Não é Deus que está no centro. Porque o meu ego, o meu orgulho foi ferido. E agora eu tenho esse sentimento terrível. Mas também tem o espírito faccioso, que na verdade é uma ambição egoísta. Aqui essa palavra, na verdade, ela descreve quem cria grupos, partidos, disputas internas. Mas tudo isso que elas criam tem um objetivo. E qual que é? Busca de influência, controle e reconhecimento. Não é zelo pela verdade, como muitas pessoas usam isso como um argumento que são pessoas zelosas. São pessoas que têm zelo pela verdade. Quem costuma ser assim? Os legalistas. Pessoas que são legalistas, eles costumam ter essa postura. Eles criam seus grupinhos,
que não pode nada, que tudo é do diabo, que são estritos, mas a sua vida prática é terrível. Também são pessoas que buscam, como nós vimos, influência, que querem se autopromover, controlar os outros e no fim o reconhecimento. Isso é algo terrível. Isso é amor pela plataforma. Isso é amor por aquilo que eles estão construindo. Eles estão colocando o seu eu no centro. Mas nós vemos que Tiago, após de falar desses dois sintomas, ele vai nos trazer também a origem desses dois sentimentos que nós, infelizmente, podemos ter. Que está aqui no versículo 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Ele usa 3 adjetivos aterradores aqui. Terreno, porque é orientado à reputação. É aquelas pessoas que querem ser bem vistas. É o aqui e agora. Animal, porque ela é guiada por impulsos naturais. É o meu coração que está comandando isso. Não é o Espírito de Cristo habitando em mim que vai me guiando, mas é o meu velho homem. Sou eu. E diabólica, porque reflete a lógica do orgulho de Satanás. Porque nós sabemos que Satanás era muito orgulhoso. Por isso, nós precisamos ter um cuidado. Isso para todos nós. Nem tudo que nasce dentro da igreja vem do céu. E nós temos visto que ao longo da história do cristianismo, muitas coisas maléficas, coisas diabólicas têm surgido e têm influenciado a igreja. Nós vemos muitas coisas da cultura, do mundanismo, têm se infiltrado na igreja e têm denegrido a igreja. Mas o que tudo isso? Nós vemos aqui que tem os sintomas e tem a origem. Mas o que tudo isso causa? O que essa amarga inveja e esse espírito faccioso, o que eles causam? Qual é o estrago que eles trazem? Qual que são os seus frutos? E é isso que no versículo 16 ele vai trazer. Ele diz: porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Ali há perturbação e toda a obra perversa. Perturbação aqui, o que seria? É aquela instabilidade constante. Nunca há paz. Só brigas, conflitos, fofoca e todos os tipos de obras perversas, como nós vimos. Nada floresce, não tem amadurecimento, nunca vai permanecer saudável. É aquele ambiente bélico, onde as pessoas se olham dos pés à cabeça, julgam um monte umas às outras, criam brigas, intrigas por poder, como nós vimos, buscando, obviamente, não ferir o seu orgulho. Então essas pessoas, elas também não mostram muitas vezes de fato quem elas são. É esse ambiente. E infelizmente nós podemos cair nisso. Porque igrejas podem ser ortodoxas no papel e doentes no espírito. Como uma igreja pode ter a doutrina correta e mesmo assim ser uma igreja doente? Quando ela não faz aquilo que a palavra de Deus diz, quando não há disciplina bíblica.
quando não há temor, reverência a Deus, quando nós não amamos, nos amamos uns aos outros, quando nós falamos mal um dos outros, quando nós também mentimos, não seguimos aquilo que deveríamos seguir, quando nós queremos agradar as pessoas e não agradar a Deus, quando também não há admoestação mútua, quando nós não temos liberdade para conversarmos uns com os outros, encorajarmos uns aos outros, orarmos uns para os outros e também falarmos coisas uns para os outros. E infelizmente ministérios podem crescer em números e apodrecer em unidade. Nós temos visto isso com essas mega igrejas, com essas igrejas maiores. Isso tem acontecido. Crescimento em número, obviamente motivado porque a maioria dessas pessoas que têm ido são bodes. E eles precisam entreter esses bodes. Então eles colocam mais mundanismo para dentro da igreja, mais aspectos empresariais, marketing, não evangelizam, usam marketing para atrair as pessoas, mas também trazendo agora um pouco para a visão pessoal e individual. As igrejas isso pode acontecer e infelizmente acontece, mas e nós? Que emoções surgem quando outro irmão é honrado? Quando nós vemos outra pessoa, seja em diferentes atos, mas na igreja sendo usado por Deus, Deus usando aquele irmão para levar o evangelho, crescendo no conhecimento da palavra de Deus. O que eu penso sobre isso? Eu me alegro com o avanço alheio quando vejo outras pessoas avançando na caminhada cristã, cada dia mais se parecendo com Cristo. Eu oro por quem discorda de mim. E aqui também precisa ter um pouco de cuidado. Você constrói pontes ou trincheiras? Obviamente aqui eu não estou falando de ecumenismo. Não estou falando de nós construirmos pontes com igrejas que não seguem a palavra de Deus, que não são bíblicas. Mas eu falo de construir ponte entre nós, entre irmãos. Porque que aquele irmão discorda de mim na questão de usos e costumes, eu vou rejeitá-lo, porque aquele irmão, ele discorda de certos aspectos de mim, criação de filhos, eu vou criar uma barreira, porque aquele irmão, discorda também coisas voltadas à questão de liturgias, eu vou rejeitá-lo. Nós precisamos cuidar com isso, porque isso pode ser algo muito real e brotar em nosso coração e fazer esse estrago como nós vimos. Mas agora, depois de Tiago mostrar essa sabedoria do mundo, essa sabedoria que não provém de Deus, ele obviamente vai mostrar aquela que brota de Deus. E qual que são os frutos? Qual o resultado da sabedoria que vem do alto? E ele continua: mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Agora então Tiago nos apresenta quase como se fosse as bem-aventuranças. Quando nós olhamos lá na declaração do Sermão do Monte, lá o próprio Senhor Jesus Cristo, nós vemos que ele age muito parecido agora para nos ensinar acerca da sabedoria do alto.
Então nós vemos que como ela do alto, ela desce. E o que isso quer dizer para nós? Que ela não é conquistada por mérito. Ela é concedida a quem se humilha. Nós só adquirimos sabedoria do alto quando nós vamos àquele que é o autor da sabedoria, aquele que é o detentor da sabedoria, que é Deus. E para nós adquirirmos, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos pedir, clamar para que Deus nos dê essa sabedoria. E somente nós vamos adquirir essa sabedoria também, obviamente, nos relacionando com Deus, conhecendo a Deus, conhecendo Sua palavra, oração. Nós vemos aqui também que tem uma ordem. Começa primeiramente pura. Pureza vem antes da paz. Mas o que significa isso? Que não existe paz verdadeira sem santidade. Não existe paz verdadeira sem santidade. A própria palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Então, obviamente, é necessário ter o coração transformado. A sabedoria do alto é somente para crentes. Por isso nós precisamos ter um cuidado. O neocalvinismo traz a questão da graça comum e tenta buscar aspectos culturais. Mas nós devemos lembrar que a cultura é manchada pelo pecado. Então nós não devemos procurar aspectos positivos. Nós temos que ir para a palavra de Deus, que é o nosso guia, o manual de como nós devemos viver e andar nesse mundo. É a palavra de Deus. Mas a santidade verdadeira também ela nunca é agressiva, porque como nós vimos, a mansidão, a humildade, ela vai fazer com que nós não sejamos pessoas agressivas. Mas agora também nós vamos olhar as seguintes características que são nos faladas aqui nesse texto, porque também, quando nós olhamos para cada uma delas, nós podemos ver o caráter de Cristo aqui. Quando nós olhamos para cada uma dessas marcas, nós vemos que ela revela Cristo. Quando nós olhamos aqui para pacífica, é aquela que reconcilia. Moderada, não é áspera, é controlada. Tratável, quem é uma pessoa tratável? É alguém que é ensinável, alguém que está disposto a aprender, que se coloca como aluno, não quer ser sempre mestre. Cheia de misericórdia, é alguém que não vem e detona a pessoa, que não é esmagador, mas é alguém que é misericordioso. Bons frutos, o que isso remete? Evidências visíveis, e na conversão é isso. Como nós sabemos de fato que alguém foi transformado por meio do Evangelho? Por aquilo que ele fala ou da maneira que ele vive? Nós vemos muitas pessoas hoje que falam até da boca para fora que salvação é por meio de arrependimento de pecados e fé na obra e nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Mas de fato essa pessoa já se arrependeu? Ela já creu? Ela já confessou? Porque se ela fez isso, isso gerará frutos. E humildade é uma das coisas que é crucial. Porque quando nós compreendemos que foi Cristo do início, foi Deus do início ao fim, através de Cristo, o Espírito Santo, toda a Trindade envolvida na nossa salvação, e nós não participamos de nada, que motivo há para orgulho? Que motivo há
para vanglória? Que motivo há para autopromoção? Nenhum. Porque nós entendemos que nós somos pó, que nós somos miseráveis, que não havia nada de nós, nada em nós que atraísse a Deus. Havia somente os nossos pecados que precisavam ser punidos. Mas em Deus havia graça, havia misericórdia, havia perdão. Também sem parcialidade, justiça, alguém que é justo, e sem hipocrisia, íntegro. Quando nós olhamos isso, esse retrato, em última instância, é o caráter do próprio Cristo. Cristo era assim. Ele é o nosso modelo. Ele é justo. Ele é íntegro. Ele é alguém ensinável. Ele se submeteu ao Pai. Sendo Deus, ele se submeteu. E principalmente o ministério de reconciliação. Ele foi pacífico. Ele veio a esse mundo e se entregou. Foi uma morte sacrificial no nosso lugar. Mas tudo isso que nós vimos, as características dessa sabedoria, ela produz fruto. E qual que é o resultado final da sabedoria do alto? O fruto da justiça semeia-se em paz. Então, a vida que é governada pela sabedoria do alto, ela vai plantar reconciliação, ela vai colher maturidade, ela vai produzir comunhão. Uma igreja que tem a sabedoria do alto, vai haver reconciliação, maturidade e comunhão. Reconciliação, porque todos os crentes são reconciliados por meio da cruz de Cristo. Então, nós vamos levar adiante esse ministério de reconciliação, chamando pecadores ao arrependimento, a crerem no Senhor Jesus Cristo. É uma igreja que com conversões vai adquirir maturidade. Deus vai capacitando o seu povo, levantando pastores, mestres, servos, úteis em todos os dons, talentos que é necessário para a igreja. E obviamente isso vai produzir um ambiente de comunhão. A sabedoria inferior, como nós vimos, essa sabedoria do mundo, ela gera guerra. Igrejas vivendo em pé de guerra. Cobiça, orgulho, cargos. Agora, a do alto, ela gera paz. Ela vai gerar um ambiente saudável, um ambiente de amor, de paz, de alegria, onde as pessoas se amam e principalmente amam a Deus. Um ambiente onde irmãos servem juntos. Portanto, aqui Tiago ele não está apenas contrastando dois comportamentos. Ele está mostrando que pode haver dois reinos. Dois reinos. Um governado pelo ego humano, que causa esse estrago que nós vimos. Guerra. Nós vimos semana passada, e eu gosto muito daquela frase do John Bunyan, porque é verdade. A maioria das igrejas, ela não termina por causa da perseguição. Ela termina, de fato, pela boca dos santos, por meio de fofocas, intrigas, coisas que é gerado. Isso destrói uma igreja. Não é perseguições, não são fatores externos, é o coração do homem. Por isso, quando há um reino governado pelo ego, vai causar guerra e destruição. Mas quando ele é governado por Cristo, há paz, porque todos se submetem a Cristo. Todos se humilham diante de Cristo. E todos
servem somente Cristo. Ele é o cabeça, nós nos submetemos, nós obedecemos a Ele e seguimos rumo à eternidade. E isso é muito importante porque traz algo para mim, traz algo para você. O que governa seu coração hoje? Governa a sua língua, seus relacionamentos e até a sua igreja. O que tem governado a minha vida? Eu, o meu ego, os meus ídolos, ou é Cristo que governa a minha vida? Porque é isso que vai ditar a maneira como eu me relaciono, sirvo. Nós precisamos também lembrar que essa sabedoria ela não nasce em nós. Ela precisa ser pedida, cultivada e protegida. Eu preciso orar diariamente a Deus e pedir por sabedoria. Sabedoria para lidar com as questões. Sabedoria para lidar com pessoas. Sabedoria até mesmo para servir a Cristo. Sabedoria para compreender a palavra de Deus. E principalmente para aplicá-la em meu viver. Eu preciso dessa sabedoria diariamente. Ela tem que ser cultivada. E como eu cultivo a sabedoria? Buscando na fonte de sabedoria, na palavra de Deus, lendo, meditando nas Escrituras, orando a Deus, conversas que edificam com pessoas que têm buscado também a sabedoria de Deus. E como eu protejo isso? Não deixando que o meu velho homem floresça, buscando as coisas desse mundo, mas buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Por isso, eu devo avaliar meu coração agora. E eu devo confessar se eu tenho rivalidades secretas. Se tem pessoas com quem eu ando competindo, eu ando tendo essa amarga inveja que nós vimos, ou até esse espírito faccioso mesmo, criando grupos para falar mal de determinadas pessoas. Outra coisa também, eu devo matar o orgulho religioso. Isso trazendo a questão para nós como igreja. Nós podemos ter esse orgulho religioso, achar que somos zelosos, temos discursos eloquentes, mas uma vida sem espírito, sem confissão de pecados, uma vida sem amor, uma vida sem alegria, sem paz. Outra coisa fundamental, como nós vimos, que a mansidão é o fruto do Espírito e a questão da humildade. Eu devo me submeter a Deus se eu não estou me submetendo. Nós devemos lembrar que Deus não é somente Salvador, Ele é Senhor, Ele governa cada aspecto da minha vida. Eu devo me submeter a Ele e confiar nele. Não menos importante, eu devo pedir sabedoria do alto. Eu devo colocar como alvo de diariamente orar e pedir sabedoria de Deus para como lidar com cada circunstância. Nós costumamos muitas vezes orar somente para situações gigantes que vão afetar toda a nossa vida. Mas e as coisas do cotidiano? Eu resolvo por meio de quê? Pelo meu conhecimento? Senso comum? Como eu tomo decisões diariamente? Em que elas são baseadas? Na palavra de Deus? Em Deus por meio de oração? Ou o que eu penso, o que eu acho, o que eu sei? E principalmente, nós devemos nos tornar semeadores de paz. Buscarmos viver em um ambiente de paz. Obviamente não estou falando, aqui nós vemos que mansidão não é ser nulo, não é apontar aquilo que é errado,
Não é isso. Não é abrir mão da verdade também. Mas é a questão de nós buscarmos ter um ambiente de paz, mesmo com pessoas que divergem. Em coisas, obviamente, aqui estou falando em coisas secundárias. Não estou falando de coisas fundamentais de doutrina. Por isso nós devemos pedir a Deus que Ele nos livre de sermos pessoas teologicamente corretas, mas espiritualmente ácidas. Porque é isso que nós temos visto na internet, é isso que nós temos visto como um todo. Nós, obviamente, devemos buscar a ortodoxia correta. Nós devemos estudar e muito a palavra de Deus, ler boa literatura, buscar conhecimento. Só que o pior erro, e com vergonha eu falo que muitas vezes eu fiz isso, e principalmente no passado. Como eu passo esse conhecimento? E outra, qual que é o objetivo desse conhecimento? É para eu me promover? É para eu me orgulhar? Ou é para servir a Cristo? E se é para servir a Cristo, como eu ensino os outros? Com mansidão, amor, paciência? Ou sou rude? Como Deus lida comigo? Porque eu sou tão pecador. Será que Ele não é paciente, misericordioso? Será que Ele não vai lidando aspecto por aspecto, erro por erro? Ensinando, mostrando para o meu bem, muitas vezes, obviamente, sim, disciplinando. Mas Deus não é um pai áspero. E nós precisamos lembrar que nós estamos lidando com filhos de Deus também. Irmãos que passarão conosco a eternidade. E como é que eu vou agir e lidar com essa pessoa? Isso é muito importante nós refletirmos.